Nessa semana, na novela Vencer o Desamor, Ariadna começa a suspeitar de Lino. Lino provoca um incêndio na casinha para eliminar provas de suas maldades. E não acaba por aí. Açucena revela a Ariadna tudo o que passou por culpa de Calisto e seu primo. Saiba em detalhes como isso e muito mais vai acontecer no resumo semanal de 23 a 27 de janeiro da novela Vencer o Desamor. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like se gosta da novela. Segunda-feira, 23 de janeiro. Ariadna diz a Eduardo que ele é um monstro por ser capaz de fazer isso. Nojento, Eduardo diz que não ficaria de braços cruzados depois da traição dela com Álvaro. Ariadna chora e diz a Eduardo que ele não ama o filho deles e que só está o usando para manipular. Álvaro diz ao delegado e aos pais de Olga que é um absurdo o acusarem de ter matado Olga, pois ela estava grávida de sua filha e seria incapaz de cometer um crime. Gisele diz que espera que ele esteja falando a verdade. O delegado Montanha diz que quer o depoimento dos familiares e amigos de Álvaro. Bárbara não consegue responder Lino, pois está nervosa com a presença de sua amiga Imelda. Lino olha para Imelda e diz que ela deveria animar a amiga dela para se casar de novo e ser feliz. Assustada pela ameaça que sofreu do porco asqueroso, Imelda diz que Lino tem razão e que a amiga deveria aceitar o pedido de Lino. Bárbara diz que não sabe o que dizer naquele momento e que poderão falar disso depois. Ariadna diz a Eduardo que no dia que ele abandonou ela e Tadeu, entendeu o tipo de covarde astuto que ele é. Com medo de Eduardo tirar a guarda de Tadeu, Ariadna aceita continuar morando na casa de Bárbara. Ela diz ao pilantra que ele não imagina o ódio e o desprezo que ela sente por ele e que sente muito nojo. Eduardo diz que sente muito por ela, mas que ela não vê que ele pode ser um homem melhor. Gente, esse traste diz que é um homem melhor. Aonde? Com essas atitudes? É muito falso e ceboso esse covarde do Eduardo. Anoitece. Álvaro comunica à família que está sendo acusado de ter matado Olga e que o delegado Montanha irá tirar depoimento de todos da casa. Todos ficam surpresos ao saber que Olga sofreu abuso sexual e foi morta a pancadas. Lino tem certeza que Joaquim escondeu o chip na casa. Ariadna conta a Bárbara que Eduardo a está obrigando a ficar na casa, pois ameaçou tirar a guarda de Tadeu. Por estar bêbado, Jimmy é desrespeitoso com Hilda. Bárbara diz a Ariadna que ela deveria ir embora de sua casa e entregar a guarda de Tadeu para Eduardo. Ariadna diz que jamais vai se separar de seu filho. Bárbara diz que isso deve às consequências de sua relação com Álvaro e por seu emprego perigoso. Ariadna enfrenta Bárbara dizendo que vai lutar até o fim contra a violência de gênero. No dia seguinte, Ariadna conta a Álvaro sobre a ameaça de Eduardo. Ela diz que teme que Eduardo testemunhe contra ele por vingança. Bárbara diz a Lino que Eduardo está obcecado por Ariadna. Açucena liga para Ariadna e diz que irá contar tudo para ela e que deseja que elas se vejam. As duas combinam de se verem na praça da cidade em algumas horas. O delegado Montanha tira o depoimento de todos da casa Falcão. Lino segue Cassandra. Eduardo diz ao delegado Montanha que seu irmão Álvaro é alguém que não pode se confiar. Gael é contratado em Miami e ele fica muito feliz. Na praça, Cassandra e Ariadna esperam por Açucena. Lino está por ali. Açucena, que está disfarçada, está quase chegando para falar com Ariadna. Açucena avista Lino de longe, fica muito assustada e foge da praça. O advogado diz a Eduardo que ele tem que ficar esperto para não perder a guarda de Tadeu, pois Ariadna poderia entrar com alguma ação na justiça contra ele. O delegado Montanha diz a Bárbara que quer o testemunho de Lino Ferreira, que também mora ali na casa.
Bárbara diz que Lino não se encontra na casa e não sabe onde ele está. Ariadna e Cassandra acabam saindo da praça já que a Açucena não chegou. Mais tarde, a Açucena liga para Ariadna e diz que seu violador estava na praça as vigiando e que não quer mais falar com ela, pois por sua culpa esse maldito desgraçado voltou para sua vida. Ariadna tranquiliza Açucena e pede que ela ligue de volta para ela quando se sentir confortável e segura. Bárbara diz a Lino que o delegado Montanha quer o testemunho dele sobre a morte de Olga. Lino fica muito irritado e diz: por que demônios o delegado quer que meu depoimento, se nem da família eu sou? Bárbara diz que ele não precisa ficar irritado, porque faz parte do trabalho do delegado tomar o depoimento de todos que vivem ali na casa. Ela diz que desconhece Lino quando ele fica nervoso. Álvaro consegue provar sua inocência. Ele diz ao delegado que se quiser mais provas, ele pode falar com Lorena, amiga confidencial de Olga. Conrado diz ao delegado que ele deveria investigar Paulo, pois ele também teria motivos para eliminar Olga. Ariadna começa a encaixar as peças do jogo e se recorda que todas as mulheres que ela conversou, o abusador estava por perto. Ariadna diz a Cassandra que está segura que este violador está a seguindo e que sabe da investigação delas. Ela diz à amiga que o violador sempre abusa das mulheres depois de as estudar. Cassandra diz a Ariadna que talvez ela seja a próxima vítima desse serial violador sexual, pois já tentaram atacar no estacionamento. Ariadna fica em choque. Enquanto isso, Porco Lino jura a si mesmo que em breve Ariadna será a sua. Terça-feira, 24 de janeiro. Lino diz a Bárbara que sua situação econômica está crítica. Bárbara diz que ele não precisa se preocupar com o dinheiro do aluguel. Ariadna pensa que quem está atrás dela é Calisto. Ariadna grava uma live para dizer sobre a violência de gênero. Eduardo quer transferir o dinheiro que ele tem nos Estados Unidos, mas pensa em usar o nome de Ariadna para fazê-lo. Linda volta a trabalhar em sua empresa e diz a Rosa que tudo a faz lembrar de Eduardo. Porco Lino diz a Bárbara que não vê a hora de ficar com ela e amanhecer em seus braços. Linda descobre que Eduardo fez malversão dos fundos de sua empresa. Ela fica chocada ao saber que o safado do marido roubou boa parte do seu dinheiro. Linda também descobre que Eduardo e Esteves foram cúmplices no roubo de sua empresa e dos desvios de dinheiro. Paulo presta seu depoimento na delegacia e o delegado descobre que ele foi a última pessoa que viu Olga com vida, antes de ser assassinada. Gael liga para Bárbara e conta que foi contratado para trabalhar em Miami. Bárbara fica muito contente pelo filho e o parabeniza. Daphne também fica contente ao saber que Gael foi contratado em Miami. Jimmy briga com Gemma na escola dizendo que ela não teve coragem de seguir o amor deles. Martim invade a sala do delegado Montanha e exige saber de todos os detalhes sobre a investigação da morte de sua filha. Lino segue fazendo chantagem emocional em Bárbara, dizendo que está muito afetada economicamente. Bárbara diz que quer alugar a casinha para mais alguém e ele dividir o aluguel com a pessoa para que não fique tão pesado para ele. Lino se chateia, pois queria ir morar dentro da casa de Bárbara. Depois, Ariadna conta a Bárbara que Stefânia está grávida, mas que Imelda não sabe de nada. Álvaro comenta com o delegado Montanha que acredita que Paulo não tenha matado Olga. Anoitece. Linda diz a Rosa que ainda está chocada pelo roubo de Eduardo e Esteves. Ela também diz que certamente foram os dois que armaram para que ela se saísse como a infiel. Linda também descobre que o safado do Eduardo lhe deixou vários problemas fiscais. Eduardo aproveita a distração de Ariadna e rouba sua identidade para poder usá-la e transferir o dinheiro que roubou de Linda. No dia seguinte, Daphne começa a trabalhar no escritório de Davi e os dois se aproximam. Ariadna diz a Álvaro que suspeita que quem matou Olga seja uma pessoa que já cometeu outras violações sexuais.
Açucena liga para Ariadna e diz que leu os artigos dela e viu seus vídeos. Bárbara fica furiosa ao saber que os pais de Olga ainda acreditam que Álvaro é o assassino de sua filha. Bárbara diz a Álvaro que Lina pediu em casamento. Ela diz que ainda não lhe deu uma resposta e que irá pensar. Davi e Daphne terão que fazer uma viagem para Monterrey a trabalho. Davi diz a Daphne que ela pode levar seus filhos e que ele irá pagar a viagem e os gastos. Bárbara e Lino vão atrás de Gisele. Gisele humilha Bárbara, dizendo que não entende como Olga se misturou com ela e sua família. Gael volta à capital e diz a João que foi contratado para trabalhar em Miami. Hipócrita, João finge alegria e aproveita para dizer que Daphne está trabalhando em uma empresa. Gael diz que organizará tudo naquela semana para se mudar para Miami e começar sua jornada de trabalho. Gisele segue menosprezando Bárbara e diz que não tem nada para falar com ela. Cruel, Gisele diz que sua neta estava condenada a morrer, porque também seria uma Falcon. Bárbara fica chocada com as duras palavras de Gisele e diz que ela não tem coração. Gisele diz que não vai falar com uma pessoa tão insignificante quanto Bárbara e vai embora. Bárbara diz a Lino que falou com Gisele e que parece que estava com um espelho, pois ela é tão arrogante quanto ela. Ela diz que agora percebe o quão arrogante e soberba que é. Anoitece. Bárbara diz a Ariadna que vai fazer as lembrancinhas do chá de bebê de Estefânia. Ariadna fica feliz. Passa-se 3 dias. Bárbara mostra a Estefânia e a seu marido as lembrancinhas que fez para seu chá de bebê. Estefânia e seu marido ficam felizes e agradecem Bárbara. Bárbara pede perdão a Estefânia por sua atitude no dia do casamento dela. Estefânia diz que já esqueceu isso e não há nada para perdoar. Bárbara aconselha que ela vá atrás de Imelda e conte sobre sua gravidez, pois tem certeza que a amiga irá se comover. O marido de Estefânia está levando as lembrancinhas para guardar no carro. Lino o vê e comete uma discriminação por ele ser índio. Ariadna flagra a cena e acusa Lino de ser racista e preconceituoso. Bárbara chega ali e diz a Lino que ele não precisa falar daquele modo com o marido de Estefânia, pois ela sabe muito bem o que ele faz ali. Porco Lino fica sem graça e pede perdão. Daphne arruma suas malas e dá as crianças para viajar para Monterrey. Bárbara pede que Ariadna seja mais amável com Lino, pois ela foi muito dura com ele. Ariadna diz que não suporta o preconceito. Bárbara tenta justificar o porco, dizendo que ele está assim devido a seus problemas econômicos. Ariadna diz que isso é estranho, porque no dia que foi demitida do jornalismo, Lino ofereceu apoio econômico para ela. Ela diz que Lino está mentindo para ela. Bárbara fica incrédula com o que Ariadna lhe disse. Davi chega em frente da casa de Bárbara e ajuda Daphne a colocar suas malas no carro. Gael está chegando na casa e vê Daphne e seus filhos indo embora de carro com Davi. Ariadna e Açucena se encontram. Açucena diz a Ariadna que quer que o maldito violador seja preso e pague por seus crimes. Ela diz que a Ariadna não faz ideia do demônio que ela está investigando. Açucena mostra parte do seu rosto queimado que o violador queimou. A Ariadna fica chocada. Quarta-feira, 25 de janeiro. Ariadna diz a Açucena que sente muito por ela. Açucena diz que faz 3 anos que não sabe de Calisto. Ela se recorda quando Calisto tinha crises de ciúme dela e ela o enfrentava. Calisto reclamava com Açucena dizendo que nem na cama ela servia. Ela o rebateu, dizendo que não era sua culpa se ele já não funcionava como homem. Quando Açucena quis sair de casa, Calisto deu uma surra nela. Depois, Calisto acabou preso, mas foi solto com a ajuda do porco Lino. Açucena diz a Ariadna que Calisto quis se vingar dela por ele ter terminado preso. Ela conta que ele usou seu primo Eliseu para a seduzir nas redes sociais e ela acabou caindo em sua terrível armadilha.
Açucena diz que descobriu que Eliseu era um criminoso que abusava de mulheres e que por isso Eliseu também a violou e gravou todo o ato. Porco-Lino organiza suas caixas cheias de dinheiro, joias e identidades que roubou de várias pessoas para dar continuidade em seus crimes. Bárbara pressiona Lino para que pague seu aluguel e pergunta se a galeria onde ele trabalha se o pagou. Hipócrita, Porco-Lino diz que ainda não recebeu seu dinheiro. Bárbara confronta o sem-vergonha, perguntando como ele ofereceu apoio econômico para Ariadna se não tem nem para pagar suas dívidas. Conrado diz a Álvaro que Ariadna pode denunciar Eduardo por abandono familiar e assim ganhar dele na justiça. Álvaro diz a Conrado que não queria que seu irmão saísse prejudicado, porque além de tudo, eles ainda são irmãos e que ele é o pai de seu sobrinho. Lino mente descaradamente a Bárbara e ela cai em suas mentiras. Açucena diz a Ariadna que Eliseu abusou dela e depois arrancou seu par de brincos para ter uma recordação. Ela diz que Eliseu foi preso e Joaquim garantiu que não o defenderia. Eduardo força Tadeu a andar de bicicleta e ele sofre uma crise. Tadeu diz ao cretino do pai que quando sai com seu tio Álvaro, ele o deixa tranquilo e faz coisas que ele gosta. Hipócrita, Eduardo pergunta a Tadeu se ele gostaria de ter um irmãozinho para brincar. Gema e Bárbara contam a Gael sobre a viagem de Daphne para trabalho em Monterrey. Ariadna pergunta a Gael se ele se recorda o que Romeu lhe disse sobre o primo de Calisto. Gael se recorda que o irmão mencionou alguém chamado Eliseu Moraes e que ele era muito pior que Calisto. Daphne e Davi se aproximam na viagem e contam detalhes íntimos de sua vida pessoal. Tadeu diz a Ariadna que seu pai perguntou se ele queria ter um irmãozinho. Ele diz à mãe que ela poderia ter um bebê com seu tio Álvaro, porque ele está muito triste com a morte de sua filhinha. Ariadna fica emocionada pelas palavras de Tadeu. No dia seguinte, Estefânia comenta com Bárbara e Ariadna sobre um projeto que está fazendo e que precisa de apoio financeiro de grandes empresas para dar continuidade. Mais tarde, Ariadna conta a Cassandra o inferno que Açucena viveu por culpa de Calisto e seu primo. Eduardo conseguiu transferir o dinheiro que roubou de Linda para a conta de Ariadna. Bárbara conta a Imelda que Estefânia está feliz em seu casamento. Imelda questiona como a amiga sabe. Bárbara diz que fez as lembrancinhas do chá de bebê de Estefânia porque ela está grávida. Imelda fica chocada. Ariadna e Cassandra percebem que o violador de Açucena é o mesmo de Regina e Medusa. Elas juntam as peças e descobrem que o violador sempre rouba algo de suas vítimas e se apresenta com nomes falsos. Ariadna diz a Cassandra que está segura que Eliseu é o abusador sexual e Calisto seu cúmplice. Bárbara diz a Imelda que se arrependeu de seus preconceitos. Imelda humilha a amiga dizendo que ela só está assim porque não passa de uma boba apaixonada. Hilda recebe uma ligação da escola e fica preocupada. Ariadna diz a Cassandra que certamente foi Eliseu quem atacou Álvaro e roubou seu celular. O delegado Montanha mostra a Álvaro e Conrado as últimas imagens da câmera de segurança, onde aparece Olga e Paulo tendo uma forte discussão. O delegado diz a eles que tem quase certeza que Olga chegou na casa de Bárbara. Hilda fica furiosa ao saber que Jimmy reprovou nos exames finais da escola. Ela diz que a culpa do filho ter reprovado é a da estúpida da Gema. Hilda vai ao pátio da escola e humilha Jimmy por ter reprovado o ano escolar. Ela também humilha Gema dizendo que Jimmy reprovou por culpa dela. Gema diz que não tem nada a ver com isso, porque ela e Jimmy já nem estão se falando. Hilda diz a Gema que vai tirar seu filho daquela escola. Jimmy enfrenta a mãe dizendo que se ela o tirar dali, nunca mais eles se verão. Estefânia diz a Ariadna que foi pesquisar a galeria que o namorado de Bárbara supostamente trabalhava, mas que descobriu que ele não trabalha lá. Lino diz a Bárbara que vai vender seu carro para ter dinheiro. Ariadna chega em casa e olha Lino com desdém.
por ver que ele mente para todos ali. Bárbara proíbe que Ariadna se meta com Lino e continue o destratando. Álvaro diz a Martim que ele e Paulo não são mais suspeitos da morte de Olga. Martim pede perdão para Álvaro por ter desconfiado dele. Álvaro diz que não há nada para perdoar, porque era compreensível. Os dois garantem que farão justiça pela morte de Olga e da bebê. Ariadna confirma que Lino mentiu sobre trabalhar na galeria de arte. Paulo e Álvaro se perguntam quem assassinou Olga. Os dois se aliam para descobrir quem matou Olga e fazer o maldito pagar por este crime. Paulo diz a Álvaro que foi idiota por ter discutido com Olga e que até reclamou com ela sobre o par de brincos de pérolas que ele a presenteou. Álvaro fica surpreso ao descobrir que o assassino de Olga roubou seu par de brincos. Ariadna prepara uma armadilha para desmascarar Lino e pede os dados da galeria onde ele trabalha, para ajudar sua amiga Estefânia em um projeto social. Cínico, o porco inventa várias mentiras, mas Ariadna o acusa de estar mentindo que trabalha na galeria. Bárbara chega ali e pergunta por que Ariadna está discutindo com Lino. Ariadna exige que Lino explique a Bárbara por que mentiu para ela, dizendo que trabalha em uma galeria, se isso não é verdade. Ela ainda acusa o porco pilantra de estar se aproveitando de Bárbara. Quinta-feira, 26 de janeiro. Ariadna diz à ex-sogra que se ela não acredita, então que pergunte a Estefânia, pois foi ela quem descobriu a mentira de Lino. Sem saída, o porco Lino confessa a Bárbara que mentiu sobre trabalhar na galeria. Ele diz que inventou aquilo pois a galeria onde ele trabalha não é tão refinada e que ficou com vergonha. Lino diz a Bárbara que vendeu seu carro e pagará para ela o aluguel. Bárbara diz que é compreensível a mentira de Lino e pede que Ariadna se retire. Paulo pede que Álvaro o avise qualquer coisa que saber a mais sobre o caso de Olga. Lídia conta a Érica e Gema que Jimmy está no mau caminho, pois viram ele e Pedro pichando a parede do parque antes de entrar na escola. Lino diz a Bárbara que está cansado de ser o motivo das desconfianças de Ariadna e que, por isso, em poucos dias, irá embora dali para um hotel. Bárbara pede que ele não tome essa decisão precipitada. O delegado Montanha diz a Álvaro que talvez Olga tenha perdido seus brincos enquanto lutava com o assassino. Álvaro pergunta ao delegado se já pegou os depoimentos de todos da casa de sua mãe. Montanha diz que falta o do Sr. Lino Ferreira, que aparentemente era o único que estava na casa no dia que Olga desapareceu. Preocupado, Lino começa a arrumar suas malas. O delegado Montanha liga para Lino e diz que precisa tomar o depoimento dele no dia seguinte. Lino liga para Graziella e diz que precisa dos serviços dela. Anoitece. Lino diz a Bárbara que já arrumou suas coisas e que no dia seguinte irá embora. Bárbara diz a Lino que seus sentimentos por ele não vai mudar e insiste para que ele não vá embora. Lino diz que entende quando não é bem-vindo e que por isso tomou essa decisão. Eduardo chega ali e se alegra ao saber que Lino deixará a casa. No dia seguinte, Ariadna conta a Álvaro sobre o que aconteceu no dia anterior com Lino e Bárbara. O delegado Montanha toma o depoimento de Lino. Lino diz que no dia que Olga foi assassinada, estava vendendo seu carro para uma mulher. O delegado pede que ele passe o número dessa mulher para que ele confirme o que ele disse. Álvaro pergunta a Bárbara se ela já respondeu Lino sobre a proposta de casamento. Ela diz que ainda não falou sobre isso com Lino. Álvaro diz que a mãe não conhece muito bem Lino e nem suas origens. Bárbara diz que o pouco que conhece de Lino já basta, pois o ama. Ariadna faz uma chamada de vídeo com a Açucena, para que ela continue contando sua história. A Açucena diz a Ariadna que Joaquim ligou para ela, a convidando para um café. Joaquim se ofereceu para ajudar Açucena contra Calixto e Eliseu, e ela aceitou. Joaquim conseguiu levar Eliseu, Lino, para os tribunais, mas o porco mentiu com muita hipocrisia. O advogado de Lino conseguiu um habeas corpus para ele e isso o inocentou.
Açucena ficou horrorizada por isso e com medo de Lino fazer mal. Lino garante a Álvaro que as intenções dele com Bárbara são verdadeiras e amorosas. Ele diz que irá embora da casa e Álvaro diz que isso é o melhor para todos. Por telefone, Graziella diz a Lino que irá prestar o depoimento para o delegado Montanha. Lino agradece Graziella e diz que a pagará pelo favor. Por áudio, Jimmy diz a Gemma que ela não entende de sonhos, porque a única coisa que ela pensa é no moleque que está esperando. Gemma ouve os áudios de Jimmy e fica muito triste. Açucena se recorda quando Joaquim disse a Matias que o caso dela o deixou muito preso e queria investigar até o final. Joaquim ainda comentou com Matias que o violador de Açucena já fazia vítimas há 20 anos atrás. Açucena diz a Ariadna que é muito doloroso falar daquilo e pede que continue a conversar em outro momento. Graziella presta seu depoimento para o delegado Montanha e confirma a versão de Lino. O delegado pergunta a Graziella do que ela trabalha. Graziella diz que é empresária. Graziella fica surpresa ao saber que se trata de um assassinato o motivo da investigação. Depois ela liga para Lino e diz que não quer mais saber de mentir. Porco Lino diz a Graziella que se ela dizer a verdade ao delegado, irá se arrepender muito caro. Lino espalha gasolina por toda a casinha, provoca um curto-circuito e o local pega fogo. Gemma se sente culpada por tudo que Jimmy está passando com Hilda. Pedro diz a Gemma que ela nem deveria ir para a escola e voltar para o povoado ao invés de atrapalhar Jimmy. Lino está tomando café com Bárbara no jardim e diz que seu pai era severo e que sua mãe o abandonou. Hipócrita, Lino vê a fumaça saindo da casinha e diz a Bárbara que o local está se incendiando. Ariadna chega ali e liga para os bombeiros. Lino entra na casinha, mas logo sai dizendo a Bárbara que não conseguiu pegar nada de suas coisas, inclusive o dinheiro da venda de seu carro. Anoitece. Álvaro diz a todos que provavelmente o incêndio foi causado por um curto-circuito, mas que depois farão perito para confirmar. Porco Lino diz a Bárbara que agora deve mais para ela, pois terá que pagar a reforma da casinha. Bárbara pede que Lino fique na casa, mas ele diz que os filhos dela e a Ariadna não o aprovam. Bárbara reclama com os filhos por não apoiar com Lino e sempre a julgar. Ela chama os filhos de egoísta e se retira. Gemma vai atrás de Hilda e diz para ela permitir Jimmy voltar à escola, pois é ela quem não irá mais. Lino se hospede em um quarto de hotel e Bárbara vai a visitar. Lino se fragiliza diante de Bárbara para que ela sinta pena dele. Daphne volta de viagem e Ariadna diz a ela que tem algo em Lino que não a deixa bem. Daphne diz que Lino é um homem maravilhoso e amável. Eduardo diz a Ariadna que sente muita falta dela e que está disposto que voltem a ser um casal. Lino e Bárbara fazem amor. Sexta-feira, 27 de janeiro. Ariadna pede a Eduardo que entenda de uma vez por todas que a relação deles acabou. Ela diz que ele mesmo acabou com isso quando o abandonou. Eduardo diz a Ariadna que não consegue viver sem ela e tenta agarrar à força. A Ariadna diz que não ama mais. Eduardo chama a Ariadna de descarada e traidora por ter ficado com Álvaro. O covarde começa a machucar a Ariadna, mas Gemma e Daphne chegam ali apartando a discussão. Gemma e Daphne defendem a Ariadna do cretino. Hilda diz a Jimmy que ele poderá ir para a escola no dia seguinte. Jimmy se alegra pensando que a mãe amoleceu o coração. Daphne exige que Eduardo entenda que a Ariadna não quer nada com ele. Eduardo grita com a meia-irmã, dizendo que ela não tem que se meter onde não deve. O covarde manda ela e Gemma calar a boca, pois Ariadna é sua mulher e vai fazer o que ele mandar. Tadeu chega ali com uma crise devido aos escândalos do frango do Eduardo e manda ele se calar. Ariadna diz a Eduardo que agora sim irá embora daquela casa, ele querendo ou não. Eduardo ameaça dizendo que se ela fazer isso, vai o conhecer. No dia seguinte, Bárbara reúne toda a família e revela que Lino vai morar na casa,
pois é seu namorado e em breve irão se casar. Eduardo diz a Bárbara que perdeu a razão e diz que Lino é amante da mãe. Álvaro tenta defender a mãe dos ataques de Eduardo. Eduardo diz que Álvaro defenderia a mãe, mesmo por serem do mesmo nível. Ele chora pedindo que Bárbara deixe de fazer o ridículo e que na idade dela não pode se ter amantes. Álvaro e Gael tiram Eduardo dali e dão uma ducha nele para que saia os efeitos do álcool. Bárbara se desculpa com Lino pela atitude grosseira de Eduardo. Lino aproveita o momento para manipular Bárbara, fazendo ela desistir da construção do edifício no lugar de sua casa. Ela avisa a Álvaro que não venderá mais sua parte da casa e Álvaro começa a suspeitar que Lino está fazendo a cabeça de sua mãe. Lino também começa a influenciar Bárbara para que ela peça a seus filhos que ceda a parte da casa que era de Joaquim. Gente, que raiva desse Lino! E o pior é que essa bicha besta da Bárbara acredita nele e não na Ariadna e no Álvaro que estão falando a verdade. Ô mulher besta, cruzes! Gael diz a Daphne que vai começar a trabalhar em Miami daqui a algumas semanas. Daphne diz que o deseja sorte no novo emprego. Gemma confessa a Érica e Lídia que não irá mais para a escola para que Jimmy possa ir. Érica a repreende, dizendo que ela não pode sacrificar dessa maneira e que não tem amor próprio. Açucena e Ariadna se reúnem. Açucena diz a Ariadna que Eliseu gravava vídeos quando abusava sexualmente dela. Ela conta que armou uma cilada para Eliseu e conseguiu roubar o celular dele, onde tinha várias provas contra o maldito. Açucena ainda diz que conseguiu guardar o celular onde Eliseu abusou dela e queria entregar para Joaquim, para que ele pudesse mandar o covarde para a cadeia e pegasse uma alta pena condenatória. Açucena conseguiu entregar o celular de Lino para Joaquim, com todas as provas contra ele. Ela diz a Ariadna que precisa ir para casa e que depois termina de contar tudo para ela. Na delegacia, o delegado Montanha conta a Álvaro sobre o depoimento de Lino Ferreira e de Graziella. Lino começa a suspeitar de Lino e pede que o delegado lhe passe o número de Graziella para poder falar com ela sobre a suposta venda do carro. Ariadna liga para Cassandra e diz que Calixto buscava o celular de seu primo Eliseu na casa de Bárbara. Linda diz a Rosa que assim que se recuperar, irá atrás de Eduardo para cobrar o que ele lhe deve. Gemma pede emprego para Imelda em sua boutique e é contratada. Pedro e seus colegas comemoram a volta de Jimmy para a escola. Álvaro liga para Graziella e pede que se vejam. Graziella, pensando que Álvaro vai querer seu serviço como prostituta, marca um horário com ele. Lino procura no quarto de Bárbara o chip do celular de Joaquim, que tinha as provas contra ele. Bárbara diz a Ariadna que fica contente ao saber que agora sim ela irá embora de sua casa. Ariadna diz que se não foi antes, foi por culpa do Edu dela. Álvaro e Graziella se encontram em uma cafeteria. Graziella diz a Álvaro que ele é um cliente VIP, porque normalmente só tem clientes meia tigela. Eduardo arma um escândalo com Ariadna na frente da escola de Tadeu, dizendo que se ela quer ir embora, que vá sozinha, mas que deixe seu filho. Eduardo tenta humilhar a ex-mulher na frente dos pais, dizendo que ela quer roubar seu filho para viver com seu amante. O covarde diz a Ariadna que em alguns dias o juiz vai determinar que ela não veja mais Tadeu. A Ariadna revela a Eduardo que também colocou uma demanda contra ele por abandono familiar. Lino entra em estado de choque ao descobrir que a Ariadna e a Açucena se conhecem.